bonito, tudo jóia? Começamos aqui mais um VEI Podcast. É uma alegria imensa receber você aqui no Centro de Espiritualidade de Nossa Senhora do Sorriso, a Casa dos Missionários da Alegria no Espírito Santo, mas casa também que acolhe tantas outras comunidades. E como assim, já vou apresentar quem é que chegou aqui para nos ajudar. Gislene! Olá, tudo bem? Estamos de volta hoje para a gente trazer mais um pouquinho aí da vida missionária. Fala mais animado. Fala, galera! Alô, galera! Nossa senhora, fora da câmera é uma coisa, mas na frente da câmera parece que é um trem diferente. É um trem diferente. É, né? É. Vem aí. E hoje também, ele veio lá do Goiás. Ele pertence à comunidade católica Cairós. E hoje nós vamos ter um papo muito legal com ele. Fala, Lucas! E aí, meus amigos, tudo bem? Estou aqui, em Minas Gerais, graças a Deus. Mais mineiro que goiano, né? Porque goiano que não come piqui. Mas aqui, eu tô fazendo assim de pergunta. Por que você tá desse jeito? Você me assina no off também? Eu, desse jeito como? Como é que é? Coisado. Coisado o quê? Desse jeito aí. Hoje eu tô mais da vida interior. É contemplativo. Eu tô mais assim. Então, muito bem. Seja bem-vindo a este momento que nós estamos proporcionando. Nosso segundo episódio do Vem Aí Podcast. E hoje nós temos uma pergunta muito crucial. Primeiro nós falamos que encontra Jesus, muda de vida. Hoje é a consequência do sim. Né? Quais são as consequências do sim? E aqui nós vamos discorrer, nós vamos conversar. Lembrando que podcast não tem hora para começar e não é hora para terminar. Mas a gente vai tentar ser o mais breve que possível, porque a gente recebeu reclamação que ficou muito tarde. Mas eu não tô nem aí para você que reclamou. Aqui vai ser assim, pronto, acabou, tá bom? Sejam muito bem-vindos, que alegria recebê-los. Obrigado, Frei. Vou fazer só uma contextualização. O sim, todo sim tem uma consequência. E quando eu falo do sim como consequência, eu só lembro de uma pessoa, Maria Santíssima. Maria Santíssima, ela tinha todos os seus planos, ela tinha toda a sua estrutura de vida. E o que aconteceu com ela? O anjo apareceu e falou assim, olha, topa ser a corredentora, né? Topa fazer parte do plano maior de Deus. E ela, sem demora, disse com toda clareza, fiat voluntas tua, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, para começar aí a nossa conversa, o nosso bate-papo hoje, Maria é esse espelho para nós, né? De um sim que quando dá, é um sim que vai modificar todas as nossas estruturas. E tem uma consequência. Tem. Então bora lá. Não somente Maria, né? João Batista, a consequência do seu sim foi, né? Perder a cabeça. Tantos outros, né? Paulo foi mártir também. Pedro teve a sua consequência do sim que disse a Deus também. E com certeza o Lucas também teve uma consequência desse sim que ele entregou aí a Deus, né? E é o que a gente vai tentar trazer um pouquinho aqui hoje, através da vida do Lucas, essa consequência que teve na vida dele, esse sim, esse encontro, né? Maria foi visitada por um anjo, a gente foi visitada, né, pelo Espírito Santo ali, tivemos aí uma experiência, com certeza. O Lucas teve essa experiência também, escolheu, decidiu, né, entregou também o seu Fiat e com certeza tem muitas consequências na vida dele para ele estar vivendo o que ele está vivendo hoje. E é isso que a gente vai conversar hoje um pouquinho. E a gente não pode começar sem pedir a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, que tudo pode em nossas vidas. Senhor Jesus, agora nesta hora clamamos a tua presença para que seja repleto da tua presença cada pessoa que está nos ouvindo. Mas que seja Senhor transformador. Espírito Santo vem através do teu fogo abrasador, cada fala, cada transmite gesticulado, paz, cada e transmite a maior Senhor glória de Jesus, Deus. nós queremos Venha, Senhor, e queime todo trigo, fazer uma linda Nessa escolha que o Lucas experiência fez de nessa noite, toda Senhor, coisa que ruim, possa ser tudo aquilo que não concentrado convém, em todo nós, joio. possamos decidir, Vem, Senhor, Espírito Santo, Queime, Senhor, a fazer o joio algo e o no novo, nosso coração. a viver algo O desejo novo de em o ti, trigo Senhor, será que o consumido, Espírito possa Senhor. nos Usa, Senhor, a convencer nossa nesse vida, usa, dia. Será como a oração dos A santos vontade no de Apocalipse. fazer, de transformar, Venha, E o Espírito joio, Santo, Senhor, nesta e que hora. sejamos firmes arderá nessa no fogo consequência eterno, desse um fogo sim, que não vem Senhor. de Deus. Por mais que Então envia-nos nós teu fogo santo e perseveremos sagrado, com a Senhor, tua graça para até o estarmos fim, contigo. para que a gente possa, Vem, Senhor, com teu fogo ser abrasador. fiel a esse sim, Senhor, independente das consequências, mas que o Senhor nos dê a graça.
Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua alegria. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E eu te convido, você que está do outro lado da tela, a dizer ao Senhor que você quer se decidir por Ele, que você quer dar o seu sim, independente da consequência, de todas as histórias que a gente já revisitou na Bíblia e viu das consequências. Todas as pessoas que foram mártires por causa do seu sim, que tiveram que lutar, mas que manteram perseverante até o fim. Que o Senhor te dê a graça de escolher hoje a viver, seja na dor ou na alegria, mas que você possa fazer assim como Maria, dizer: eis-me aqui, Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. Que a partir de hoje a gente não possa mais viver o que é nosso, mas que a gente possa entregar nas mãos do Senhor, para que a gente possa viver as verdades, independente da consequência. E aqui eu não estou falando que é fácil, porque muitas das vezes é difícil. Que a gente possa se decidir a entregar o tudo para o tudo. Espírito Santo, visitar meu coração, me levar para as águas Nós queremos profundas. tudo, Senhor. És o Consolador, fonte dos sete Nós queremos tudo, mais que Jesus. tudo. a promessa do Pai para nós. Vem com teu fogo abrasador, Jesus. A escolha. Abençoa, Senhor, as famílias que estão escutando. Toca o coração dos vossos filhos nesse momento, para que possam decidir pelo teu sim, Senhor. Envia teu Espírito Decidir pela Santo. convicção, Senhor. Decidir a preencher esse vazio que existe dentro do coração Lavarei. com tudo que o Senhor tem para nos entregar, Senhor. Vem, Espírito Santo, com teu fogo abrasador. A pessoa que está nos ouvindo, ela está com a blusa xadrez. Ela está com um sentimento de perdição mesmo, está perdida. Nossa Senhora vai te mostrar o caminho. Nossa Senhora vai te mostrar o caminho. Nossa Senhora vai te mostrar o caminho. Conduz o teu filho a esse encontro. Envia o teu Espírito Santo, meu Deus. Vem Espírito Santo, visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos sete dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor, Vem Espírito de amor. vem Espírito de amor, Vem Espírito de Não seja somente amor. vem Espírito de amor. Tem uma pessoa que acabou de comer uma fruta, uma banana. Você vai saber quando ouvir isso. Vem Espírito de amor. Jesus te ama, viu? Jesus te ama. Continua, continua. Você está no caminho certo. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Queremos clamar a presença dos santos anjos de Deus. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Existe uma consequência. O sim que a gente dá para Deus. A palavra de Deus vai lembrar, né? Quem quiser seguir a mim, renuncie a si mesmo,
Tome a sua cruz e siga. Eu acredito que cruz é um negócio muito bom, não. A gente sabe qual foi a consequência da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele morreu, pendurado lá. Ele ficou lá, pendurado, né? E tudo. Ele morreu, pô. Isso é uma consequência do sim dele mesmo, né? Eu gosto de falar nos lugares onde eu prego, Deus tem existe uma expressão que é a kenosis, né? Que é o esvaziamento. Deus, ele se esvaziou-se de si. Ele se fez carne, ele se fez verbo. O verbo habitou no meio de nós. Então, ele foi a primeira experiência, ele foi a primeira pessoa neste mundo a pisar, sendo carne da nossa carne, né? Sangue do nosso sangue, eu falo na condição humana. E ali ele pôde experimentar o esvaziamento, porque ele poderia vir assim, ó, no instalar de dedo, descer e habitar aqui no nosso meio. Mas não, ele quis passar pela experiência humana. Né? Então ele esvaziou-se de si. E ele assumiu a consequência de ser homem, mas ao mesmo tempo sendo divino. As duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. Antes da gente entrar, né, no nosso convidado, falando um pouquinho dessa consequência do sim, eu lembro muito que a gente falou no primeiro podcast, né? Uma das consequências do nosso sim é o cansaço, e o quanto que as pessoas têm estado cansado, né? É o que a gente vê muitas pessoas, né? Não vou porque eu estou cansado. E é uma consequência do nosso sim. A gente escolheu ser missionário, a gente escolheu fazer as coisas para o reino de Deus. E a consequência é essa. Eu lembro muito da tia Fabi, né? Que às vezes, quando a gente começou a fazer os primeiros sábados na nossa paróquia, ela deu a ideia de fazer 7 horas da manhã. Eu falei, mas tia Fabi, no sábado, 7 horas da manhã, sábado é dia de descansar. E eu lembro que ela falou, o lugar de descansar é na eternidade. E ali acendeu algo que a gente... talvez ela nem saiba, mas ali acendeu uma luz para mim que de fato é hora de se gastar pelo reino. É hora da gente ver essa consequência do sim mesmo que a gente deu, né? Porque realmente descansar é na eternidade. E às vezes a gente acha que é um cansaço do corpo, mas a gente sabe que a alma está alimentada, o espírito está alimentado, é um cansaço que a gente suporta. Porque tem um gozo, tem uma alegria ali que é estar unido, né, no espiritual com Jesus e com Nossa Senhora. Então, assim, é cansativo, tem consequências, mas a gente não está falando que as consequências é somente ruim, né? Porque tem a consequência do gozo, de estar unido. Então, que a gente possa usar dessa noite também para perceber um pouquinho disso, né? Tem as consequências que nos deixam, né, na escolha. Nossa, hoje eu vou para a missão ou eu vou para uma festa de família? Eu vou para a missão. Nossa, mas vai ter salgadinho, vai ter docinho, vai ter bolo. Processo, porque às vezes eu não vou lá em casa quando tem uma festa. Porque hoje a minha prioridade é a missão. É aquilo que Deus me chamou. Não que eu não queira ficar com a minha família. Não que eu não deseje. Né? Mas a gente tem prioridades. Exatamente. Não que a nossa família também não é a nossa prioridade. Às vezes eu vejo, sou caçula de 12, então às vezes eu vejo meus irmãos, né, vai marcar alguma coisa e eles falam assim, nossa, mas tem que olhar a agenda da Gislene. Não, façam a sua vida, porque a minha escolha ela é diferente da escolha dos meus irmãos. Então, se eu tiver ali um compromisso com família, aniversário de uma mãe, de um pai, de um irmão, e alguém fizer um convite, ok, eu já estava agendada, eu vou ficar com a minha família. Mas se eu tiver uma missão e ela tiver agendada e for aniversário, escolher fazer uma festa naquele dia, eu não vou estar lá, porque eu escolhi, eu vou pagar a consequência disso tudo, né? Então que as pessoas também entendam um pouquinho disso, né, Frei? Existe a consequência, escolha nossa, mas nem sempre ela é ruim. Às vezes vai dar bom, a gente vai conseguir ficar na festa, comer do bolo, comer do salgadinho, mas nem sempre a gente vai. Na festa. E inclusive fica aqui aberto, né? Podem nos convidar, que se a agenda estiver aberta, pode ser que eu não vá, a gente vai. Existe a possibilidade. Eu gosto de festa de criança. Eu também. Eu também. Aí, gente, fica a dica, quem quiser festa de criança aí, para 2023, 2024, já convida a gente, que a gente fechou a agenda aí. A agenda 2023 já tá. Lucas, o seu sim teve uma consequência? O meu teve, e todo sim que alguém dá para Deus tem uma consequência. Todos. Consequentemente, todo não dado a Deus também tem as suas consequências. E é uma questão de causa e efeito. Deus ele é o primeiro motor, vocês são Tomás. Deus é o primeiro motor. Como se fossem as engrenagens.
Ele é o primeiro motor e nós somos as engrenagens. São Pedro foi uma engrenagem que ficou rodando. São Mateus, Judas foi uma engrenagem por um certo tempo, mas aí ele quis ser tirado. Até que ele se matou. A igreja foi lá e colocou Matias no lugar, São Matias. E continuou rodando. Porque o primeiro motor nunca vai parar. O primeiro motor é Deus. Então, consequentemente, com o seu sim ou não, a coisa vai caminhar. Certo? Em Mateus 24, eu lembro que eu li uma vez a seguinte passagem. O evangelho vai ser pregado no mundo todo e depois virá o fim. Quando eu li isso, eu falei, Deus, eu quero participar disso. O evangelho vai ser pregado no mundo todo, eu quero participar disso. E na época eu não tinha nem noção do que eu ia estar vivendo hoje, a vida missionária. E aqui estou hoje, participando disso, do que eu pedi. Então todo sim tem consequência, e todo não também. Certo? Certo. E eu estou aqui com você. Eu queria até dar uma pausa e puxar um gancho, né? Antes de começar aqui, a gente estava falando, né, de algumas pessoas que deram o seu sim, e você entrou até numa vírgula aí que a gente estava falando, que é Judas, né? A consequência que teve o não dele. Ele escolheu vender Jesus por algumas moedas e a consequência, ele não soube lidar com a consequência do não dele, então ele preferiu, né, ir lá e fazer a escolha dele e acabar com a própria vida. Porque olha só, Judas teve o mesmo chamado que todos os outros. Ele comeu daquele que todos eles comeram. Eles aprenderam da mesma fonte. Não houve diferença naquilo que dependia do Cristo. Sim. Mas houve uma decisão dele. Então, assim, às vezes a gente está aí, nós estamos aqui e tudo, mas existe algo que determina essa consequência, ela é determinada pela nossa escolha. Eu penso muito por isso. Por exemplo, nós estamos aqui, nós estamos na mesma sala, sobre a mesma luz, falando no mesmo microfone, olhando, mas são 3 câmeras diferentes, olhando para a mesma câmera, né, para a mesma tela. Mas assim, o que diferencia isso? É a nossa experiência. O nosso olhar, cada um está voltado para um lado, a gente está vendo cada um uma perspectiva diferente. Então essa é a consequência de estar no mesmo lugar e caminhando com as mesmas pessoas. E Judas não soube lidar com essa consequência. E muitas vezes eu me questionei, né? Falei assim, talvez se ele tivesse esperado só mais um dia. Porque eu me recordo agora, com uns 3 meses atrás, eu estava muito carregada, né, do que eu estou vivendo na minha família. E eu lembro que toda vez que eu ia dormir, eu falava, Senhor, só mais um dia. Só mais um dia. E toda vez que eu falava, Senhor, só mais um dia, foram 5 dias, indo dormir falando, Senhor, só mais um dia, me sustenta, só mais um dia. E eu ficava pensando, será que se Judas tivesse pedido para o Senhor só mais um dia, se ele tivesse tido a coragem de só mais um dia, ele teria dado conta dessa consequência, dessa escolha que ele fez, né, para seguir em frente e transformar isso no que a gente vai falar, né, nesse sim, agora, né, de deixar tudo lá fora e optar pelo Cristo. Então muitas das vezes a gente tem que parar também e falar, Senhor, me sustenta só mais um dia, para que eu não faça besteira, para que eu não desista do sim, para que o meu sim não se torne um não se torne uma negativa. Eu achei, e eu refletindo, né, pensando, eu achei isso muito interessante, né? Quanto que a gente tem que se policiar e tomar cuidado para que a gente não se perca no nosso sim também, né? Sabendo que tem consequências, mas que a gente não se perca, não deixe o nosso sim virar um não, porque também vai ter grandes consequências. E olha o exemplo de Judas, qual foi a consequência do não dele, né? Algo desastroso. E se ele tivesse esperado só mais um dia? Com certeza a misericórdia de Deus teria alcançado, porque ele deu 3 chances para Pedro, né? Pedro negou ele 3 vezes, por isso que Jesus perguntou a ele, Pedro, tu me amas? E ele responde, sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Na 3ª vez, Pedro, né, fica indignado. Senhor, mas eu já falei que eu te amo. Só que quando ele negou Jesus 3 vezes, Jesus não ficou indignado com ele. Pelas 3 vezes que ele negou. E na 3ª vez que Jesus pergunta para ele, ele fica indignado, né? Então, olha só pra você ver, ele deu uma nova chance para Pedro. E ainda deu ele a contraprova, né, das 3 vezes que ele negou, ele poder comprovar que ele amava ele 3 vezes para ficar quitado ali, né,
não uma dívida, mas para ficar quitado. E se Judas tivesse esperado também? Deus poderia ter tido misericórdia dele, né? Se Judas tivesse esperado, muita gente que está assistindo, inclusive nós em vários momentos, com essa espera de Judas, com essa perseverança de Judas, nós íamos perder o maior exemplo que a gente está seguindo ultimamente. Porque com tanto apóstolo bom, a gente escolher Judas em muitas coisas. Muitas coisas, não é pouca. Mas é difícil, é uma situação complicada, mas qual que é a maioria? São os apóstolos bons, perdão. Quem são a maioria? São os bons. Tem um traidor só. Só que Jesus foi fiel ao sim dele até o fim. Essas coisas aconteceram na sexta-feira da paixão. Domingo ele ressuscitou. Na quinta-feira, Jesus lavou os pés de Judas. Se rebaixou e lavou os pés. E não é uma coisa figurativa, ele de fato fez. E fez isso com Pedro também. Fez isso com Tomé, que duvidou da ressurreição dele. Jesus se rebaixou e lavou os pés, cara. Isso é um pouco incompreensível, assim, para uma pessoa arrogante. Uma pessoa arrogante não se vê fazendo isso. Só que Jesus não era arrogante. Jesus era humilde. E quando a gente se converte, passa um tempo, a gente precisa de uma segunda conversão, que é a questão da humildade. O demônio faz de tudo para tirar a humildade da pessoa. Porque se tirar a humildade, ela tira tudo. Acabou tudo, ela cai. Judas perdeu a humildade antes de trair Jesus, por isso que ele caiu. E assim sucessivamente. É uma coisa muito ruim, Frei. Uma coisa muito ruim e não podemos lidar com isso dessa forma, seguindo o caminho de Judas. Não pode. E o engraçado é que a gente tem a maioria dos que foram bons, igual você falou, e teve um que foi ruim. E na maioria das vezes a gente está escolhendo ser a minoria. Que foi Judas que traiu. E às vezes a gente julga, né? Nossa, mas após lavar os pés, nascer, Jesus já sabia de tudo que Judas ia fazer, que Pedro ia negar, e mesmo assim ele foi lá e lavou. E aí a gente crucifica Judas, né? Nossa, mas Judas... Lembra que no primeiro podcast, no primeiro episódio a gente falou assim, que tem uma coisa que Deus gosta em nós, que é a verdade? Sim. E o que eu tenho reparado? Que muitos de nós na evangelização temos dado um sim em breve. Aquele momento, né? Aquele momento eu dei o meu sim. Mas vai chegar uma hora que nem eu vou conseguir sustentar o meu sim. Nem eu vou virar e falar assim, olha... E é um erro nosso, né? Que quem dá um sim, quem encontra Jesus, entrega a vida, né? Então eu não vivo de momentos. Eu vivo a vida de Deus. Eu vivo a Zoé. João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida. E vida é abundância. E não é qualquer vida. É a vida Zoé, a vida de Deus, a mesma vida dele. Então assim, aquele que quer vida, aquele que quer gerar vida, ele tem que ter essa expertise, ele precisa estar atento ao que o Senhor chamou. Não podemos ficar conformados a viver só uma experiência, mas dar a vida. Entra muito também na nossa limitação humana, né? Que eu lembro também no primeiro podcast a gente falou que se a gente for pensar agora na eternidade, eu não consigo alcançar a eternidade, porque é limitado para nós. E quando a gente pensa também no nosso sim, aquele momentâneo, a gente acha que a gente vai seguir. Mas pela nossa limitação humana, chega uma hora que a gente fala, não dou conta da consequência, não dou conta de caminhar. Então meu sim de ontem, ele não renova para hoje. Foi o que aconteceu com Judas. E a gente precisa, toda manhã, né, pedir Deus, que a graça de Deus caia sobre nós, que nosso sim possa ser renovado e que a gente possa sim aguentar e a consequência. Porque senão vai acontecer com a gente o que aconteceu com Judas. Porque a gente vai achar que hoje basta o que eu já fiz hoje, então amanhã eu não preciso rezar, amanhã eu não preciso fazer missão. Só que aí a gente vai esfriando e aí a gente vai chegar no que a gente está falando aqui de Judas, né? Então a gente precisa largar um pouco dessa limitação humana, que é nossa humana, dessa compreensão, mas todo dia a gente se decidir pelo sim, né? Todos os dias falar, eu quero.
Se sozinha a gente nunca consegue, né? Então hoje eu quero, Senhor, que a sua graça venha de novo sobre mim para que eu consiga. Porque quantas vezes a gente diz sim para uma missão, mas na hora de ir para ela a gente fala, nossa, eu devia ter, que cansaço, eu faço não tenho força pra ir. Às vezes a gente não tem força. Eu sou mestre em fazer isso. Por que, Jesus, que eu dei meu sim? Né? Por que eu tô indo para esse lugar? E aí a nossa oração é essa, Senhor, já que eu dei, me sustenta. A sua graça venha me revestir para que eu possa ir fazer aquilo que o Senhor me chamou, né? Então a gente também tem que entender um pouco disso. Que a gente precisa da graça do Senhor, porque senão vai entrar na soberba e na falta de humildade, de achar que a gente está fazendo por nós mesmos. E eu acredito muito que o que faltou de Judas foi isso, né? Cresceu a soberba e diminuiu a humildade, e ele fez o que fez. E aí o que eu voltando lá atrás, que eu comecei a falar, que o Frei fez um gancho, é que muitas das vezes a gente fala, né? Nossa, mas Judas traiu Jesus beijando, dando um beijo no rosto dele. Mas como que a gente tem traído Jesus? Talvez até bem pior do que Judas, né? Talvez na mesa com o Senhor, servindo o Senhor, comendo da comida, do maná que Ele preparou pra gente, e a gente está lá. Talvez fazendo até pior do que Judas fez. Mas Judas, por ser um personagem histórico e que todos conhecem, a gente se dá o direito de quê? De julgar Judas. Mas não segura a gente não pensa na nossa conversão diária para ver se a gente não faz pior. Né? Se a gente não tem feito pior do que Judas, né? Se a gente não tem apunhalado Jesus pelas costas, se a gente de fato não tem entregado Jesus por algumas moedas. Então, assim, às vezes julgar Judas é muito fácil, mas se coloca no lugar dele nessa noite para você ver se talvez você não tem sido Judas. E o que eu queria deixar aqui se você tem sido Judas, cuidado para você não chegar a fazer o que ele de fato fez, né? Cuidado para você não ter, não conseguir o peso da consequência e fazer coisas piores ainda. Então, essa é uma noite de decisão. De ver o quão Judas a gente é e voltar um pouquinho e falar, Senhor, reconverte, me ajuda, que a sua graça se recaia sobre mim, porque se eu continuar da forma que eu estou, eu vou fazer como, ou até pior do que Judas fez com você. Isso dói no nosso coração, Deus né? me livre de ser comparado a Judas, né? Mas quantas vezes a gente... Deus me livre de ser comparado a Judas, mas escutando você falando isso, eu falei assim, meu Deus, eu não quero ser comparado a Judas de jeito nenhum. Então, peraí, deixa eu melhorar o meu sim. Deixa eu parar de ser um reclamão. Deixa eu parar eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, né? Às 5h30, 4 horas. 45? Não, o celular desperta todos os dias 4 horas da manhã. E aí eu faço minha oração pessoal, aí depois, ainda no meu quarto, né? Aí depois eu desço para fazer o terço às 6, então tem toda uma rotina. Às vezes eu venho adorar de madrugada. Mas assim, olha só, eu já tenho toda essa construção na minha cabeça. O que eu preciso fazer é acordar, acho que talvez 3 horas da manhã. É dar mais ainda. Sabe? Tenho muita dó, por exemplo, quando alguém me pede alguma coisa e eu não tenho. Sabe? Eu não tenho isso que você está me pedindo, mas eu tenho muito mais para oferecer. Então, o que Judas? Judas, no seu egoísmo, ele pensou só nele. Né? Então, assim, a consequência desse sim a Deus por exemplo, os primeiros discípulos, as primeiras comunidades, eles dividiam tudo entre si. Essa jaqueta que você está vestindo, Lucas, ela não é sua. Você quer usar ela? Não. Gislene, essa camisa que você está usando, muito bonita, ela não é sua. Literalmente não é. Eu quero. Entendeu? Não é sua. O lugar onde nós estamos não nos pertence. Exatamente. Né? Então, assim, deixarmos de ser egoísta. Eu conheço pessoas, por exemplo, que gostam de fazer obra social, né? Acaba sendo uma oportunidade para fazer o seu feed bombar. O assistencialismo, né? Virou assistencialismo. E não é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero uma vida de assistencialismo. Eu quero uma vida da verdadeira misericórdia de Deus, das obras de misericórdia. E a primeira obra de misericórdia que a gente pode apresentar a Deus é a verdade do nosso sim. Isso é muito interessante. Pode viver um sim meia boca, é melhor falar não, né, filho? Quente ou frio? Quente ou frio. Tem um povo aí que deu sim pra Deus. Vai tirar uma foto do Instagram, parece um vagalume, sabe? Eu tô falando de moças.
Parece um vagalume. O vagalume gosta de aparecer só em um lugar. É essas moças tirando foto e deu sim pra Deus, sabe? Aí eu fico assim, eu vejo, gente, isso não tem sentido nenhum. Que sim é esse que você deu. Que é isso? É só metade, é 50%. Não, daqui pra lá é cuido eu. Então não é assim, você não deu sim. É 880. O evangelho é muito inciso, né? Cara, é assim, quem deixa tudo, É tudo. tudo não é uma porcentagem. Tudo. É foto, Instagram, é publicação, é stories, é evitar conversas de determinado tipo de assunto com determinado tipo de pessoa. É tudo. Ou é nada. Mas é lógico que tem gente que tá entrando, tá começando, que todo mundo tem aquela fase assim, geralmente, que passa por conversão. Sim. Era do mundo, mexia com coisa ruim e tá indo pra igreja. Tem um processo ali que tá em cima do muro. Ok, isso existe, é verdade, é fato, só que não é justificativo. Tem uma frase de um santo que eu não me recordo agora, que ele diz que a pessoa está progredindo na fé. Ela parou, significa que ela, na verdade, está para trás. O parado está para trás. Quem está na igreja há vários anos e não sei o que, não evoluiu nada, na verdade você está regredindo, meu amigo. Entendeu? Está usando o em cima do muro, em cima do muro. O questiona, conta uma historinha, né, que a pessoa estava em cima do muro e aí Jesus desce, vem pra cá, vamos fazer coisas novas e tal. E ela ficou indignada e virou para Satanás e perguntou: por que você não fala nada? Por que você não está tentando me comprar? E ele vira e fala: porque o muro é meu. O muro é meu. Isso é um exemplo analógico dessa frase desse santo, que diz que a pessoa está caminhando, parou. Na verdade, ela está regredindo. Ela não tá. Ela parou, literalmente, está parada, stop. Ela não. Se ela voltar, ela não vai continuar do ponto de partida. Não, ela tem que começar do zero. Me lasquei porque eu. Vem até a questão do procrastinador, né? Porque o Frei hoje ele tá reflexivo, ele tá recebendo muito hoje. Olha, acabei de me lascar aqui, né? Por que, Frei? Não, porque às vezes eu me pego nesse lugar, né? Eu paro, eu estagno, né? Inclusive na minha própria missão, naquilo que eu dei o meu sim. E aqui eu tô falando da minha verdade, daquilo que eu vivo. Então, assim, é vida real. Ah, porque ele é consagrado, ah, porque ele é religioso, ah, porque ele canta. Não, né? Também existe isso. E às vezes o muro tá aí para todo mundo subir. O muro já é do outro. Tem gente que faz parte do muro já. Uma parte do concreto que tá chamuscado lá. Larga de ser tijolo. Já petrificou. Que é isso? Não pode ser assim, porque você vai estar dando murro em ponta de faca. Você vai estar buscando algo que é Deus, algo genuíno, algo que é belo. Ok, mas não está com profundidade, está muito raso. Está muito raso, não está profundo em nada nas coisas de Deus. Se você não é profundo nas coisas de Deus, você vai querer profundidade no quê? Você vai encontrar felicidade aonde? Profundidade do inferno. A única profundidade que a gente pode realmente é aprofundar em Deus, em águas mais profundas, né? Porque o resto... Eu já vi gente falando assim, ó, que vai pro purgatório, é certeza que vai pro purgatório. Não, calma, beleza, vamos supor que sim, ok. Pra quem tá curioso, isso aqui é Jesus escrito em japonês. Porque se um japonês ver, ele se eu fosse numa loja, tivesse isso aí, eu não comprava não. Não, Frei, mas o evangelho é para as nações. Tá? Mas eu sou pobre nessa questão. Se eu for numa loja, tiver escrito isso aí, eu falo assim, e está mandando a tonga da vironga do cabriteiro, eu não vou comprar. Hoje eu sei que está escrito Jesus Cristo, mas se eu fosse... Pode ser profecia, pode ter um japonês aí. Vendo aí, ó. Comenta aí, daqui a pouco o pessoal comentando em japonês aí pra nós. Você sabe falar japonês? Eu sei só boa noite. Diga, boa noite. O raio é bom dia, eu ia assumir na SAI. Já cansei só de ouvir, gente. Mas enfim, voltando ao assunto do purgatório. Tem gente que é convicta de que vai pro purgatório. Meu amigo, o fogo do purgatório é a mesma dor do fogo do inferno. O mesmo. Porque o fogo que vai purificar. Esses dias eu parei para estudar um pouco sobre o purgatório, ver uns vídeos, ver algumas coisas. E eu falei, caraca, Deus, eu não quero ir para esse lugar. Eu quero ir direto pro céu, misericórdia, sabe? O purgatório é o mesmo sofrimento do inferno. Só que com um detalhe. A pessoa que está no purgatório é certeza que ela vai pro céu um dia. Beleza. A pessoa que está no inferno, acabou, já era. Acabou, finish.
E se você está aqui na terra hoje em dia e não sabe adorar a Deus, não reza, não gosta dos irmãos da igreja, o que você vai fazer no céu? Porque você vai encontrar lá os irmãos da igreja. Não estou falando de gente que faz besteira, que você não gosta na sua igreja, que pessoas ruins. Tem que explicar tudo hoje em dia, porque o povo não tem nada. Relativiza. Não ganha processo. Ele ganha processo. Não, estou falando de gente ruim na sua igreja que fez isso. Não, estou falando de gente santa, gente boa, gente que tem cacife para ser santo e que você fica falando mal ainda porque você não tem a capacidade de ser um. Não tem a coragem de dar o seu sim para ser um. Entendeu? Eu era pior que todos vocês aí. Eu mexia com tráfico, com droga. Né, Frei? Mexia. Sem dó. Vou me consertar aqui. A entonação da fala do Lucas é muito engraçada, gente. Lucas, pra você entrar na sua história da consequência do tráfico agora, vou trazer só um parênteses. Irmão, mamãe, meu tio. Mas só um parênteses, a gente fala muito desse, né, do fogo, de purificar no purgatório, mas os santos falam que o maior sofrimento que existe no purgatório não é o fogo, e sim você saber que você está no purgatório. Você precisa passar um tempo para se purificar e que você é digno de ver Deus, mas você ainda não pode o ver. O maior sofrimento, você vai achando que é fogo, que é tudo, mas o maior sofrimento é você saber que você está próximo de Deus, prestes a ver Ele, e você ainda não poder ver. Imagina você numa festa, diante daquilo que você mais gosta de comer. O Frei, no caso, é o bolo. E aí você está diante do bolo, você passa a noite inteira, ninguém parte o bolo, ninguém te dá um pedaço do bolo. Imagina o sofrimento que não é para uma criança que está numa festa. Uma pessoa ansiosa, então, acabou a vida. Agora imagina, os ansiosos no purgatório esperando para ver Jesus. Então assim, a gente pega muito ao fogo, né? O sofrimento do fogo, mas existe sofrimento maior, que é estar diante ali da salvação e a gente ainda não poder contemplar a Deus face a face, né? O que eu aconselho para esse povo é o seguinte: dê seu sim e comece a rezar, é só isso. Você não vai conseguir, por sua força humana, renunciar às coisas. Você não vai conseguir rezar mais pela sua força humana. O seu único papel é dar o sim e abrir o seu coração só e começar a rezar. Não adianta nada você começar a rezar. Não deixar de... Deixar de rezar é uma bobagem, é burrice. A oração alimenta a alma. A oração é a respiração da alma. Vários santos dizem isso. Sem oração não dá, velho. Eu não teria largado tudo que eu larguei, tudo que eu deixei para trás, se não fosse a oração. Então, pra gente entrar nessa consequência e agora você poder contar um pouquinho de testemunho pra gente. Lembrando que aos 2 anos, né, você teve lá a experiência do afogamento com Nossa Senhora. Existiu uma promessa ali, né, há 2 anos, que ela foi se cumprir 15, 16 anos depois. E aí você pode contar pra gente um pouquinho desse testemunho, de como de fato você chegou a vivenciar essa profecia, essa promessa de Nossa Senhora aos 2 anos, quando ela foi acontecer, e como de fato você deu o seu sim quando você começou a colher as consequências aí. Bom, como a gente disse, com 2 anos eu sofri um afogamento mesmo, sabe? Eu ir parar no hospital com 2 anos de idade. É uma cidade turística, vários clubes, pousadas, hotéis com piscina. E em um deles estavam meus avós, meus pais, eles foram no mercado e eu me afoguei. Consequentemente eu me afoguei. Beleza, eu fui salvo por um policial, a paisana. E chegou um momento da minha vida que eu odiava policiais, mas fui salvo por um, sem eu saber, eu fui descobrir isso só depois da conversão. Eu fui salvo por esse policial paisana do Rio Grande do Sul e ele salvou minha vida. Eu estava em Goiás, meus avós de São Paulo, meu pai é da Bahia e minha mãe é de São Paulo também. Acessou todo o Brasil. Você pode, se você for seguir por essa linha, você pode ver assim que tem um ar missionário aí de vários lugares, assim, sabe? Eu não tinha parado para analisar isso nunca na minha vida. Mas tudo bem, é só um ponto de vista que confirma as coisas. O principal é que falaram para minha mãe que eu só fui salvo por causa de Nossa Senhora Aparecida e que eu ia crescer e gostar de ajudar as pessoas. Essa era a promessa. E na época lá juntaram os evangélicos católicos lá no hotel que aconteceu isso, começaram a rezar e tal por mim, para que dê tudo certo. E deu tudo certo, graças a Deus, estou aqui. Aí beleza, com o passar dos anos, minha mãe tinha feito uma promessa que eu ia
para Aparecida do Norte. Com 2 anos essa promessa foi feita. Quando eu fiz 20 anos, essa promessa foi cumprida e eu não gastei R$1 para ir, eu ganhei tudo na época, sabe? E foi antes da pandemia, foi 3 meses antes da pandemia estourar, então foi muito providência de Deus que ele queria que eu fosse para lá. Eu lembrei de um fato que quando eu me consagrei a Nossa Senhora, eu queria pôr uma medalha de Nossa Senhora de Lourdes, porque foi a paróquia onde eu comecei tudo. E eu não achei, eu fui em 5 lojas, não achei nenhuma. Só tinha na última loja eu achei um coração assim, um coração prata que abria assim, pá, foto de Nossa Senhora Aparecida. Aí eu falei, essa mesmo, eu fui e coloquei na cadeia. Mas enfim, com 15 anos eu tive meu primeiro contato com Deus, com Jesus Eucarístico, num retiro, e eu não entendi nada. Não entendi nada que estava acontecendo, o povo rezando em língua, eu não sabia o que era. Era aquele povo que não busca progresso na fé, sabe? Só fica naquilo. Todo ano faz o mesmo encontro com as mesmas pessoas e não muda de vida. Fez 4 anos o encontro e não muda de vida, não renuncia a nada, começa a rezar, entendeu? Sim. Difícil. E acabou que me assustou esse povo, porque eu não sabia o que era oração, eu nunca tive isso na vida e tal. Hoje eu gosto, hoje eu entendo, mas o jeito que eles estavam fazendo era muito exagerado, tipo assim, não era de Deus, era mais humano deles do que de Deus. Quando é de Deus não traz confusão, traz é paz, traz é acolhimento. Tem oração em língua que eu lembro que depois desse episódio eu ouvia, que era muito bom estar, mas esse específico não, e me assustou bastante. Então, beleza. Mas é porque você ainda não tinha vivência. Não tinha vivência e as pessoas estavam fazendo aquilo com o espírito da própria carne. Entendeu? Aí piora tudo. Se for rezar em oração em espírito e em verdade, somos carne, corpo e espírito. Reze para o seu espírito, não reze para aparecer para os outros. Lá tinha muito disso, sabe? Sim. E esse era o problema. Se for rezar em línguas, oração em línguas é um dom. São Paulo escreveu isso. Tá lá, manda ver. Mas não para aparecer para os outros, mas para rezar de verdade. E beleza, me assustou e aí eu cheguei, não abri meu coração para nada desse encontro e na época eu lutava taekwondo em vários campeonatos, no Mato Grosso, em Brasília, em São Paulo. Na época eu ia para o Chile, só que em última hora o campeonato foi cancelado. E isso para mim foi muito triste, porque minha vida era taekwondo, eu não estava nem para a escola. A gente notou no primeiro podcast, né, que ele tinha 5 anos aí. 5 anos, 2 no oitavo e 3 vezes o primeiro ano. É peteco. Jesus amado. amado. Na faculdade, no médio e no ensino. Já é doutor em ensino médio. Eu sou doutor em ensino médio, por isso que eu gosto de jovem. Mas enfim, eu passei por... acabar. Eu passei por... Gente, passei... não parece sanguíneo, mas não é colérico. Mas graças a Deus, Deus me deu toda a paciência. Colérico é bom, ser colérico não é bom. Não é bom. Mas sigamos. Sigamos. Tem que ter equilíbrio. Então vamos lá, história do tráfico. Vai, vamos, ó. Aí você fez Você era traficante? Era, velho. Você quer ver vídeo? Tem vídeo aqui das fotos. Ai, me manda o vídeo que eu vou botar aqui pro povo. Manda. Tá no Instagram, mas... E com quantos anos você começou a envolver com drogas, com tráfico? A questão é o seguinte, a cultura. Eu comecei a envolver com 11 anos nessa cultura. Entendeu? 11 anos de idade. Eu comecei a escutar músicas que só falavam disso, jogo videogame que era só isso, entendeu? Isso acabou que foi entrando na minha cabeça, nos grupos. Uma verdade pra você. Uma verdade, um estilo de vida, uma verdade. Só que no Facebook tinha grupos que era só sobre isso, só sobre essa cultura, entendeu? Eu comecei a escutar várias músicas, muito rap, pesados mesmo, sabe? E meu sonho era ser rapper, eu escrevia também, e aí meus amigos e tudo. Mas era apologia ao crime assim, intensa, e eu escutava mesmo, não tava nem aí, desde os 11 anos de idade. Com 11 anos eu peguei uma letra e eu fiz um trabalho nela de escola. Acabou que nem deu certo eu apresentar ela, mas eu fiquei com ela na cabeça e eu analisei letra a letra, versículo por versículo, não, verso por verso daquilo. Foi a minha porta de entrada, entendeu? Sim. E aí veio tudo isso, foi passando os anos, com 16 anos eu comecei a ir pra festa, droga. Porque eu quis mesmo. Balada é tudo interessante, mas aí tem
Tem a consequência. É consequência. Entendi. Esse negócio aí que o povo fala, mas eu sou de Deus, eu vou pra boate pra evangelizar lá, vai nada, vai nada. Quem vai pra boate pra evangelizar, evangeliza na porta. Evangeliza na porta. Eu já fui na porta. Não cabe lá, né? Eu já fui evangelizar na porta, eu fiquei lá. Se entrar, Se já entrar, sabe. Ei! Não volta não, vai descer, sabe? Não vai, não existe esse negócio, não é como. É um ou outro, é anjo ou demônio, entendeu? Como é que vai ter anjo e demônio no mesmo lugar, sabe? Não tem lógica, um negócio desse. Eu já fui de festa, velho, isso aí que eu tô falando, já fui, teve uma vez que eu tive que pegar um negócio, meu amigo jogou droga assim, por cima do muro, numa festa do colégio militar. Os meninos gostavam de perigo, mas aí já veio. E olha o lugar, colégio militar. Só que tinha poucos, era dos alunos, tinha mais aluno do que policial. Aí jogaram assim numa parte que tava isolado. Aí eu fui lá, agachado, missão impossível, pra tentar pegar esse droga pra levar pro povo, entendeu? Porque tinha revista na entrada, não tinha. Nessa época você já tinha contato com o uso de drogas? Já usava, já vendia, já fazia de tudo, entendeu? Misericórdia. Aí acabou que um policial me achou nesse negócio, ele veio com a lanterna assim e ficou com muita raiva. E aí eu soube conversar e deu tudo certo. O diabo é o pai da mentira, viu? Você consegue lembrar quem te apresentou a droga? O primeiro contato que você teve com ela? Foi eu. Ninguém me... Você foi atrás, ninguém te ofereceu? Atrás, eu lembro até hoje, eu comprei um cigarro de maconha numa festa, 16 anos, fumei, levei pros meus amigos, nós tudo ficou doidão com esse negócio, e aí a coisa daí pra frente foi, só aumentando. Porque tem aquela coisa também, né, Lucas? Isso acontece muito na igreja também, né? Quanto mais a gente bebe da graça, mais a gente quer mergulhar. Não é diferente também no mundo do tráfico, né? A droga, chega um ponto que só a maconha não devia te saciar, né? Você iam buscando coisas mais profundas, mais densas, que te deixassem mais louco. Eu fumava mais ainda. Era só um pouquinho, assim, só final de semana, e aí... Acabou que teve um dia que eu fumei 11, entendeu? 11 cigarros assim, sabe? E, nem era você mais. Nem era eu, tava em Nárnia não, porque é cristão, Nárnia é um livro cristão. Eu tava em Marte, entendeu? Lá nas alturas lá, só que... O que acontece? Chegou um tempo que eu comecei a vender. Aí era pouca quantidade e tal, e aí foi passando os meses. Por necessidade? Por curiosidade mesmo, por influência, sabe? Ou até mesmo por causa da loucura, da adrenalina ali, né? De ser muito selado, né? De ser pego, igual da polícia lá, né? Ser pegando. Parece que existe uma adrenalina ali que te chama também, desafiar o policial, desafiar o que. Eu amava. Tipo assim, quando Deus dá um dom, Ele não tira em consequência nenhuma. E eu tenho o dom da fala, graças a Deus. O Frei também tem, a Gi também tem. Deus dá esse dom para muitas pessoas. E é só que eu usava o meu dom da fala pro mal, né? Quando o policial ia me abordar, eu sabia lidar com aquilo e acabava que eu não sofria nada, entendeu? Sim. Eu sabia driblar com as palavras. Esse é o dom da fala, usado de uma forma errônea. Entendeu? Tem muita pessoa que tá ouvindo que pode ter usado o dom da fala para investir em várias moças, para sair por aí, entendeu? Isso é o dom da fala que Deus te deu para fazer pregação, para salvar o povo, e a falta da consequência a falta do seu sim não tá gerando as consequências pro reino de Deus. Sim. Entendeu? Olha os dons que eu tinha perdido lá, que eu usava pro mal. E aí eu comecei a vender droga, eu comecei a vender de 5 reais, 15, aí depois de uns meses eu já tava vendendo 700 reais de droga, sabe? Isso no dia? 700 reais por dia, semana? Não, teve um dia que eu vendi 700 e aí eu comecei a raciocinar assim, como é que eu ia crescer mais ainda nisso. E aí foi o momento que Deus foi lá e... Porque nesse período, desde o começo, eu nunca larguei a igreja. Eu ia pra missa com 50 gramas de droga no bolso. Entendeu? Sim. Só que eu não levava... Você ia pra igreja? Eu ia pra igreja. Era um drogado cristão. Drogado, traficante, cristão, católico, católico, romano, de Jesus. Mas então... Mas na cabeça dele combinava. Na minha cabeça... eu não sabia o que era a Eucaristia. Só que eu não levava ninguém lá da igreja pro meu mundo. Não levava. E por acaso eu encontrei gente que usava droga lá e aí veio contar pra mim, né? Porque eu vendia, o povo sabia.
E gente da frente, sabe? Liderança, que cantava. E aí eu ficava assim, mas que é isso, velho? Aí foi me dando uma certa sede, assim, por servir e fazer as coisas certas, sabe? Sim. Mas chegou um momento que Deus foi muito pedagógico comigo. Ele falou pra mim parar de vender as coisas. E eu tava usando ainda. Se Deus mandasse eu parar de usar, eu não ia parar. Eu não sabia nem que era Deus falando comigo. Sim. Quanto mais parar... Parei de vender, aí eu fiquei um mês estudando um conteúdo geopolítico que não vou entrar nisso agora. Geopolítica. Geopolítico. Geopolítico. Eu estou de vermelho porque hoje é sexta-feira, viu? Aí eu lembro a paixão de Cristo, não tem nada a ver com política. Mas enfim, o conteúdo geopolítico que eu estudava na época, sempre a pessoa que apresentava esse conteúdo sempre me falava de Jesus do final, da história de Cristo. Tal, isso na internet. Eu fiquei um mês estudando isso. Eu falei, caraca, isso aqui faz sentido. Jesus, quem que é Jesus, né? O conteúdo geopolítico foi só um anzol, entendeu? Sim. Quem que é esse Jesus? Eu fui me aprofundando. Porque eu já tinha ido em retiro. Aí eu até essa época, mesmo no tráfico, eu já estava indo de retiro, já estava servindo em alguns retiros, na limpeza. Você aproveitava o encontro para vender? Não. Eu não levava o meu... você não levava de jeito nenhum? Não, nem ninguém do tráfico pra lá, nem da igreja pra tráfico, entendeu? Não levava. Então já era já estava brotando. Tinha uma consciência, tinha uma experiência. Lembra da história de Nossa Senhora Aparecida, 2 anos, que eu gostava de ajudar as pessoas? Eu lembro uma vez que um menino da minha idade, eu tinha 16 anos na época, deu uma droga mais pesada para um de 13. E eu, colérico como sou, fiquei com muita raiva disso, sabe? Muita raiva mesmo. E aí, hoje eu paro para analisar que já era Deus tocando no meu coração, mesmo sem eu saber, entendeu? Porque eu fiquei com raiva dele, sabe? Mas aí a coisa foi indo e quanto mais a minha ascensão no tráfico se elevava, mais eu tava na igreja, entendeu? Você acha que era uma consciência assim também, que você já tinha, eu tô fazendo algo errado... Deixa eu ir pra igreja pra balancear isso aqui que eu tô fazendo. Você não tinha essa consciência? Não tinha. Porque era assim. Então por que você ia pra igreja? Vou responder. Eu andava com gente tão ruim, tinha feito tanta bobeira, eu gostava muito deles, eles gostavam de mim. E meus amigos da época, eu andava com gente tão ruim que na minha cabeça que eu tava fazendo não era nada demais, porque eu ficava me comparando com eles, entendeu? Perto deles, o que você fazia pequeno. Eu era sabe? Sim. Mas já era alguma coisa já, e aí eu fui me ligar a isso só depois que eu larguei tudo, que eu fui raciocinar. Eu já quase levei tiro, sem nem ter feito nada. Eu era torcida organizada, né? Parou a torcida rival, tirou uma arma pra fora e perguntou se a gente queria levar um tiro e tal, e a gente saiu correndo. Já quase fui preso, porque a polícia veio pra prender um, levou todos. E era pra eu estar lá, passaram na minha casa antes. Você não foi? E eu não tava, entendeu? Aí foram. Chegou lá, o policial levou tudo. Entendeu? Sim. Eu não sei porquê também. Vai que esses dois tinham feito alguma coisa ruim. Mas eu sei que se eu estivesse no meio, eu ia também. Ixi, eu tenho. Não tá aqui o caderno, tá lá na capela. Mas tem lá o Livramentos, aí tá lá. Todos os que Deus já me deu, assim, dessas questões, Você consegue enxergar isso também? Eu vejo muito, né, na minha história, quando eu passo pra fazer uma releitura, pra ver as coisas que eu vivi. Você consegue enxergar também, assim, que Deus te preservava de alguma coisa pra te entregar a promessa que você vive hoje? Preservava, eu acredito que isso se dava porque eu tava na igreja. Mesmo assim, mesmo apesar de toda a bagunça, a zona, eu tava. Domingo eu tava lá, sabe? E não misturava. Não levava ninguém da igreja pro meu universo. Nem do universo pra igreja. Nem do meu universo pra igreja. Eu até tentava levar meus amigos, não era por maldade também, só que eles não queriam. Eu ia, porque eu gostava dos meus amigos lá da igreja, ninguém me tratava mal, entendeu? Vez ou outra, assim, já aconteceu de algum coordenador querer uma coisa, eu não concordar, e aí eu ter o meu... né, impor as coisas do meu jeito, mas não foi nada tão extremo. E a pessoa que sofreu com isso soube lidar muito bem, uma pessoa muito abençoada, que hoje eu amo de paixão, que é a Miriam. Se ela estiver vendo isso, um beijo, tia Miriam. Foi minha coordenadora na época. Ele só beijo, mas ele adora mandar um beijo do João. Beijo, tia Miriam. Mas aí, de fato, Lucas, quando que tudo mudou, assim, né? A gente teve a vivência desde os 11, né? Experimentando drogas, no tráfico.
com amigos ali, idolatrando amigos que eram, né piores, algo maior que você, e talvez querendo ser como ele, né? Por isso queria galgar aí vendas maiores de droga. E quando foi que chegou a hora que o Lucas falou assim, agora eu fui pego de vez? Foi na igreja, foi no retiro, ou foi vivendo a vida, ou experimentando ainda algo do mundo que você viu e falou assim, nossa, eu preciso mudar de vida? Eu fiz uns 3 retiros, e aí eu saía, vivia as coisas, só que na minha cabeça estava tudo bem, eu não estava fazendo nada demais. Por isso que eu estava no retiro de boa, não era para compensar, não era para tampar um buraco, não, estava nos dois universos. Eu sempre acreditei em Deus também, Gi, só que eu não sabia que Deus acreditava em mim. E o momento que você perguntou se deu nisso, quando eu descobri isso da seguinte forma, eu estudei o conteúdo que eu falei por um mês, e aí eu saí desse mês já outra pessoa, do mês de julho, das férias, né? Saí outra pessoa, eu falei, eu vou trocar de escola, porque a minha escola anterior era muito complicada, sabe? Então você já não queria as amizades antigas. Antigas, e eu tinha que sair de lá, sabe? Fui pra uma que eu estudava o dia inteiro, era integral. Aí quando eu cheguei lá, todo mundo falou que eu era inteligente, eu virei o melhor da turma nessa nova escola. Tem meu boletim na época, e tipo... A escola era muito boa. Era boa, tinha professor com doutorado. Os meninos usavam uns trem diferentes, era inteligente na minha escola também. Mas não era inteligência do intelecto. Entendi. Mas olha, realmente era uma escola muito boa mesmo, que teve um papel fundamental na minha metanoia. Fundamental, porque era uma escola integral. Só ia estudar lá quem realmente queria estudar. Sim. Entendeu? Povo humilde, carente, assim, que bota muita fé nos estudos e tal, e que chega lá, se Deus quiser, sabe? Era esse povo. Meus amigos, eu virei amigo desse pessoal. Pessoal simples, sabe? Sim, que eu não tinha contato até então. Certo? Sim. Beleza, aí eu decidi trocar de escola, porque era necessário, muito necessário. Na minha anterior tem um boletim, até eu devo ter lá em casa, que no primeiro semestre desse ano, as notas eram 2 em biologia, na média. Tirava 2 na média. E física, eu nunca fui muito bom com exatas. Nesse mesmo ano, depois da minha conversão, era 10 em física, sabe? No mesmo. E a escola aqui era muito mais rígida, muito mais intensa. Tanto que a carga horária era bem maior, era de manhã à tarde. Beleza. Só que eu ainda estava com o pezinho naquilo, e nessa escola, um tanto que Satanás, ele tinha 2 rapazes lá que também eram envolvidos nisso, mas estavam estudando, sabe? Aí um deles queria comprar uma arma. E eu nunca mexi com arma, nunca mexi com assalto, mesmo querendo. Na época eu queria. Só que eu ia pra missa. Aí eu ficava com medo. E se eu fizer alguma coisa e encontrar a pessoa lá na igreja? Eu falei, não dá, aí não... pensa, um padre. Aí eu chego lá, entendeu? Sim. Eu não mexia com assalto, nunca mexi com arma na minha... Até hoje, nunca mexi com arma na minha vida. Meu negócio era droga e tal, e fazer as coisas. De boa. Tranquilo. Sem problema nenhum. Na minha cabeça, né? Cheguei lá nessa escola, esse menino queria comprar uma arma e eu sabia, né? Lógico. Hoje eu não sei mais nada, viu? Se algum policial estiver vendo isso aí, não tem hora. Isso é passado, isso aconteceu. Já foi. Eu não Hoje, se parar um policial, é capaz de ser batizado no Espírito Santo. Eu tiro foto. Teve uma vez que meus amigos, nós fizemos uma festa de se vestir de santo, aí veio uma viatura lá, nós tiramos foto e tal, aí eu fiquei lembrando, né? Eu falei, caraca, eu odiava os policiais hoje eu sou devoto de São Miguel, que é o padroeiro dos policiais, e aí eu até rezo por eles, sabe? E enfim. O Frei Cristiano uma vez saiu com as freiras andando aqui por Belo Horizonte, na porta do Palácio das Artes aqui, tava tendo a festa fantasia. O cara que tava vendendo os cambistas, sabe? Aquele cara chato. Tava assim, já comprou ingresso? Tava o Frei e as freiras. Ô, meu parceiro. Era uma festa tipo essa, mas não era festa da igreja, dentro da igreja. Não era festa. Era, sabe o Halloween, que é o contrário do Halloween? Sabe? Já viu? Sabe que Halloween quer dizer festa da auréola, né? O cara que foi pervertizado, né? Infelizmente. Win quer dizer auréola. Auréola. Isso que tá em cima das nossas cabeças aqui?
Eu não tenho nada aqui não. Aqui tem uma falta de cabelo aqui, ó. Sabe o que eu tô achando interessante, Frei? É que a gente ainda falou no primeiro podcast, né? A gente espera uma conversão assim. Agora eu perguntei pra ele, quando foi o encontro? Estamos aqui esperando ele falar. Quando eu tava adorando Jesus, quando eu tava, né, dentro do CTI, quando Nossa Senhora apareceu pra mim numa mística e tal. Não, se encontrou Jesus através do estudo. Um mês de estudo, aí é o a verdade que é capaz de transformar nossa vida. Extraordinário encontrou Jesus no ordinário. E olha quanto que a palavra, a verdade da palavra de Deus pode converter. Então a gente não precisa. Eu acredito que vocês podem até colocar no comentário aí, muitas pessoas que estão ouvindo tá esperando ele falar, tomei um tiro e dentro do CTI eu tive encontro, né? Quase assim, de que eu vou chegar lá agora. Mas o que tá mais em evidência assim é o quanto que a palavra de Deus fez diferença na sua vida e fez você abrir os olhos para falar, isso eu não quero viver o lar. E o quanto que entender que você é filho amado de Deus fez a diferença. Porque você falou, eu não acreditava que Deus me amava, eu não acreditava que as pessoas me amavam. Então quando eu fui pro colégio, que eu vi que era uma boa pessoa, que eu era inteligente, eu decidi mudar através da palavra, daquilo que você estudou. Interessante muito, né? Mas lá mesmo, igual eu não concluí a história, vou concluí-la agora. Mesmo com tudo isso, dentro dessa escola, Satanás usou uma pessoa para me levar para aquilo de novo. Misericórdia. Que foi o menino que criou a arma. Quem? O menino queria comprar uma arma e eu fui atrás para vender para ele. Eu juro que eu entendi que era uma menina. Um rapaz. Eu ia falar que é igual o cabeção, né? Que é a Satanete. Uns 18 anos. Mas não é menino. Enfim, ele queria essa arma para levar para uma cidade que tem nome de santo, lá em Goiás, inclusive, Santa Terezinha. E eu atribuo a intercessão dela para ter tudo dado certo nisso, eu não ter envolvido de novo nisso e tal. O que aconteceu? Ele queria essa arma e eu fui atrás para vender para ele e tal, não sei o que, os preços, as coisas. Beleza. O que acontece? Eu tava, nessa época eu tinha parado de vender, eu tava fumando ainda. Eu tava em cima de uma escola abandonada, a gente ia lá sempre, eu e meus amigos, ia fumando em cima dessa escola. Aí eu caí desse telhado. E teve duas coisas que me fizeram ter um start assim. A primeira, eu machuquei só o lado esquerdo do corpo. Só daqui pra cá, direito de vocês provavelmente. Só, bati a cabeça só no lado esquerdo, sangue na perna esquerda, mão só. A direita ficou intacto. Tive problema nenhum com esse lado aqui. Eu não quebrei nada, graças a Deus, mas aqui tudo cheio de sangue, só o esquerdo. Aí eu lembrei de quando era tráfico e igreja, em cima do muro, metade eu era uma coisa, a outra metade era outra. Eu tinha essa visualização muito forte, mesmo sendo bandido marginal, eu tinha isso na minha cabeça. Na minha concepção limitada, era só uma ideia minha, mas hoje era Deus falando. Hoje eu tenho essa ciência, que era Deus falando comigo. Beleza, eu machuquei só o lado esquerdo do corpo. Aí eu parei para raciocinar as coisas, sabe? Falei, ó, ali no chão ali eu já percebi isso, olhei assim. E, para melhorar tudo, no bom sentido, apareceu um menino que estava jogando bola na quadra, viu eu caindo. O menino, meu amigo César, meu amigo até hoje. Lá da igreja. Não, vou mandar um abraço dele lá. Lá da igreja, menino lá da igreja. Ajudou eu. Não sou eu, porque eu sou de Belo Horizonte. Olha, eu tô com os Frei César aqui, mas outro. Meu amigo César apareceu lá, ele viu eu caindo, o César da igreja, da onde eu ia. Sim. Aí ele me ajudou a levantar e naquele momento eu vi que era Deus realmente me chamando, assim, literalmente me levantando, me jogando pra cima, me tirando do buraco, sabe? E aí foi o momento que eu me decidi, eu falei, ó, chega, acabou. Um mês depois eu já tinha largado tudo, já tinha decidido. Tudo. Aí eu fiz duas promessas na época. Eu falei que eu só ia beijar uma moça, isso na época, se eu gostasse dela de verdade, e que eu ia parar de contar mentira. Qualquer tipo de mentira. Esses foram meus 2 passos. E aí eu lembro que eu sou um rapaz bonito, né? Eu lembro que eu cheguei na escola, as meninas veio igual, sabe? Igual
sei lá, veio. Aí foi isso, você tá se achando. Só que eu tinha um propósito, eu falei, quem caminha com mas se o povo vê ele quando ele era coisado, ele agora é outra coisa. Péssimo pra ruim caminhou. Quem caminha com Jesus é lindo, filho, por isso que eu tô falando isso, entendeu? Continua. É a face de Cristo. Não se desculpa, louco. Vou te falar. Continue. Vai. Ele tem uma dor pra bater na gente com você. Ele tá achando muito demais esse menino. Mas enfim, aí essas meninas veio e eu tinha castidade, né? Isso é importante. Eu fiz essa promessa com Deus que eu só ia me beijar uma moça assim, se eu gostasse dela de verdade. E aí eu falei não pra todas, entendeu? E era muito bonita, algumas chicas doeu assim, mas eu falei não, eu tava decidido. Entendeu? Eu estava decidido no meu propósito com Deus e eu comecei a rezar o texto da misericórdia todo dia de manhã e isso foi alimentando a minha alma. 2 meses depois desse episódio que eu caí, eu já tinha reciclado todo o meu ciclo social, sabe? Minhas amizades eram só da igreja, a gente saía, ia para parque de diversões e eles não faziam a menor ideia do que eu vivia também. Eu não contava com ninguém da igreja, eu ficava na minha. Eles não faziam a menor ideia. Comecei a sair, entrei no Ministério de Música pra gente ficar ensaiando e tinha um grupo de jovens na quinta-feira. Eu sempre fui nesse grupo de jovens, mesmo no tráfico de droga. Eu ia lá quinta-feira e tinha adoração ao Santíssimo toda quinta. Aí chegou um momento que precisavam, ia pouca gente no grupo, não tinha muito servo. Aí precisavam de um ministério para poder tocar nesse grupo, para cantar nesse grupo. E aí eu comecei, eu não tocava nada, não cantava nada. Entendeu? Sim. E foi o meu start, assim, toda terça-feira a gente ia nesse ensaio. Ou seja, eu estava estudando o dia inteiro e à noite era alguma coisa da igreja. E eu fiquei nisso. Por um bom tempo. 6 meses depois eu já era catequista já e um dos melhores, sabe? Tipo, eu comecei a estudar a fé, sabe? Não estou menosprezando ninguém, só estou mostrando eu mostrei meu lado ruim, agora deixa eu mostrar meu lado bom, por favor. 6 meses depois eu já era um dos catequistas lá da paróquia e já estava pregando a verdade e tal, entendeu? Com muita propriedade, porque eu via que era verdade e falava na catequese. Minha catequese era grandona, tinha 60 jovens, tinha uma pregação, depois dividia os grupos assim e aí encerrava com a missa. Dividia em 5 grupos, que era mais a catequese mesmo ali, as partidas, a catequese e depois a missa. E foi por causa desse projeto também que eu me converti, porque eu ia lá, encontrava gente da minha idade e tal, e isso tudo no tráfico. Mas agora eu já estava servindo nisso. Sim. Verdadeiramente, sabe? É lógico que tinha curas, tinha as feridas que precisavam sarar, e isso foi tudo sendo sarado no processo. E que tem até hoje, com certeza. Deve ter até hoje, mas na época era muito pior. A pessoa santa, ela é sã, curada. O santo é uma pessoa curada. É, uma pessoa com sanidade mental, ok. Não, Frei, tô falando no sentido de cura. Ah, cura. Tá. Vai no celular, Frei, presta atenção aqui. Eu tô vendo aqui os A piadinha dele não colou agora, gente. Não colou, deixa eu voltar. Pessoas que querem a santidade, ela tem que buscar a cura. Se você tem cura afetiva, você tem que buscar a cura disso. Você tem cura familiar, precisa resolver, internamente, resolva, que isso vai te santificar. Entendeu? Precisa de cura. E aí eu fui passando por várias curas e tal, e graças a Deus a coisa foi acontecendo. Aí chegou uma época que eu falei assim, mano, não quero mais ir pra escola, não. Porque todo mundo quer falar isso. Não, eu falei, mãe. Eu já tinha tomado 5 bombas. Vou mais não. Até a mãe deve ter virado e falar assim, vai menina, meu filho. É mãe, que ela falou pra eu ir. Mas aí o que acontece? Eu já tinha me decidido e eu já era um dos melhores alunos da sala, sabe? Também eu não é muito quero ver onde experiente. fez essa enquete aí, que ele era o melhor catecismo, eu quero fontes da mãe dele, né? É lógico, né? Mas o povo falava, sabe? Eu não achava. A voz do povo. Ele tá igual algumas enquetes aí que a gente nunca participou e nunca viu falar, mas a enquete existe. Eu fiz o primeiro 3 vezes, né? Eu fiz o ensino médio, o primeiro ano 3 vezes. Então, tipo assim. Mas como que com a idade que você tem, você tomou 5 bombas e ainda já fez faculdade? É porque eu tinha. Calma, vou chegar lá, gente. Calma. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Eu tenho uma prova que você termina de uma vez. Eu virei pra minha mãe e falei assim, ó. Enseja. Falei, mãe, eu vou estudar só em casa
eu não quero mais saber de escola, porque nessa escola eu tinha voltado para o interior. Aqui eu era marginal, e aí eu vi uma conversão lá, entendeu? Teve uma professora que falou que eu era santa, agora eu já usava óculos, eu andava com o rosário aqui grandão e eu... Aí eu tenho medo desse povo ficando com o rosário, viu, no pescoço. Não, mas não é que eu não sabia, hoje eu não sei. O pescoço não. Eu voltei para a escola antiga e quando eu tava na miséria, e aí o povo viu a diferença, sabe? E aí eu falei, nossa, era uma escola difícil, o professor faltava, sabe? Eu falei, não, vou sair daqui não, vou sair daqui. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, agora eu quero estudar música em casa e estudar as coisas da igreja. E aí eu faço a prova que eu termino de uma vez. E eu não me arrependo disso até hoje. Porque aí eu comecei a compreender as coisas, a filosofia, a teologia, tudo foi a partir daí, sabe? A música. Hoje eu toco teclado, toco piano, toco violão, canto. E tudo começou nisso, com 18 anos. Entendeu? E foi tudo na graça de Deus, Deus foi dando força, sabe? E aí eu renunciei já a isso. Aí teve uma época que eu estava em 2 igrejas ao mesmo tempo. Uma domingo, sábado era um santuário lá em Goiânia, Sagrada Família. Eu coordenava um grupo de jovens lá, eu coordenava a parte da música desse grupo de jovens. E a minha paróquia onde tudo começou. E aí eu ficava nas 2. Aí tinha vigília uma vez por mês, eu ia. E aí eu fui estudando, aí tudo mudou quando eu cheguei em Santo Tomás de Aquino. Quem chega em Santo Tomás de Aquino ganha a vida. Ganha a vida. Aí que eu fiz a prova, e aí eu comecei a aprofundar mais ainda, não só na questão da teologia, filosofia, mas as questões antropológicas, as questões políticas. E aí foi a minha educação, foi de uma forma assim, anormal, para recuperar o tempo perdido. E aí eu prestei o vestibular para psicologia, eu passei, fui aprovado, ganhei uma bolsa de 70%. E comecei o curso e eu amava as aulas de filosofia, anatomia era que eu menos gostava, mas eu tava lá, sabe? Eu cheguei lá e aí na época eu falei, vou trancar a faculdade, porque agora eu vou ter que começar a trabalhar numa empresa. Pelo menos você trancou, eu não tomou tranquei. Mas terminou a faculdade? Não, eu tranquei e aí, calma, vou chegar na Kairos ainda não entrou em cena. Eu tranquei a faculdade porque eu precisava trabalhar, realmente precisava. Só que nessa empresa eu agradeço muito a minha antiga chefe, que eu era muito amigo da filha dela, sabe? E era do grupo de jovens. E eu agradeço muito a ela foi uma terceira mãe, além de Nossa Senhora, minha mãe, ela foi a terceira. Me ajudou muito, assim, né, nessas questões profissionais e tal. E eu chamo ela de tia até hoje, tia. Eu tenho um carinho muito grande por ela. Ela me ajudou bastante. Deus foi colocando pessoas que me ajudaram. Eu estou só citando uma, foram várias pessoas que me ajudaram. Aí nessa empresa eu cresci muito, sabe, assim, em relação a profissionalismo, a fazer as coisas, responsabilidade. Tinha meus defeitos, tinha os meus prós, meus contras, mas me ajudou bastante. Aí chegou um momento, e aí eu já estou falando do ano atual em que vivemos, 2022, que eu saí de lá em junho de 2022, e em julho eu entrei para Kairos. Aí daí pra frente foi só viagem, só missão, só daí pra só pregação. Glória, e aí, nossa, Jesus amado, eu devo ter rodado uns 2 em 3 meses. Eu sou de Goiânia, né, velho? Tô em Belo Horizonte, que sei o que eu tô fazendo aqui. Se eu for falar humanamente, mas Deus. E a missão todo dia tem alguma coisa, mas enfim. Hoje eu faço pregação, canto, eu faço tudo o que Deus me deu o dom pra fazer. Se Deus te deu o dom de cantar para você usar em uma determinada época da sua vida, esse dom vai ficar lá pro resto da sua vida. Se Deus te deu um dom para pregar, pode ser que Ele te quer pregando por 10 anos, beleza. Esse dom vai ficar lá. Então a questão é você sempre perguntar para Ele o que fazer. O que fazer? Para onde que eu vou? Jesus, o que o Senhor quer de mim? Entendeu? E aí Deus vai mudando. Eu costumo dizer que a gente trabalha com direção, com tudo. As pessoas às vezes elas chegam perturbadas, né? O que eu quero fazer? Eu transformo isso em uma outra pergunta. O que você sabe fazer? Porque é muito mais fácil você já ofertar a Deus aquilo que você já sabe do que você falar assim, Deus, o que você quer de mim? E aperfeiçoar aquilo, né? Sabe? Porque eu falei já com algumas pessoas isso. O que você sabe fazer? Em que você é bom? Em que você é bom?
É uma pergunta? Não é uma pergunta, mas Mas na um verdade, quando a gente vai fazer o start, que as pessoas perguntam pra gente, né, sobre missão e tal, a primeira coisa que a gente fala é no que você é bom. Porque Deus já tá gritando, já tá falando, né? Se a pessoa tem uma oratória boa, já fala bem, Deus está demonstrando que é a pessoa à frente de algo. Quem tem ali, por exemplo, quem aprende a tocar violão sozinho, gente? Se isso não é dom de Deus. Então o que você, né, faz de bom? Perceber no que você é bom. Ali, a partir dali, você sabe onde está a sua missão. E aí é começar a mudar. Me recordo muito de Francisco de Assis. Se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Aí tem outra frase de Francisco de Assis. Comece fazendo o necessário, depois o possível. E aí sim você pode avançar para o impossível. E a gente vê isso muito na nossa vida. Eu falei no primeiro episódio também. A gente começa ali, por exemplo, pregadores, pregando para 1, 2, 3, 5 pessoas. Um espelho. Que a primeira pessoa que precisa escutar sou eu. Não, e eu falo que quantas pregações sensacionais eu monto quando eu tô com insônia. Diz ela que assim tá vagando. Não é que eu tava pensando aqui na pregação. Não, eu quando eu tô com insônia, eu tô montando pregações que eu nunca dei, nunca existiu. Então, mas a gente percebe que é pra nós mesmos. Porque quando você começa a revisitar a sua história, você começa a ter uns insights, igual a gente teve no início hoje de Judas. A gente olhou aqui e falou, nossa, mas a gente nunca pensou por esse lado, a gente, né? E quantas vezes, né, na insônia, ali, achando que eu tô montando pregações, Deus tá me revelando algo e tal. Mas enfim, a nossa missão, ela tá ligada àquilo que a gente faz bem. E o que é? E às vezes Deus já tá mostrando pra gente, há muito tempo. Por exemplo, Lucas usava o que Deus deu bom pra ele, a lábia, pro mal. E aí a gente só precisa dar norte pra isso. Mas até o dia que esse trem for pro ar, né? Eu não sei, né? Até o dia de hoje ele tá solteiro. Amanhã missão, já pertence ao Senhor. Viver da missão. Nossa, é muita coisa, graças a Deus. Eu tô falando isso, o que eu sei fazer, pra você ver a diferença. Não é por vanglória, não é nada disso. Só pra você ver a diferença, o que Deus transformou. E aí, o que eu sei fazer de bom? Teve um momento da minha vida que eu virei para Deus e ofereci, olha, eu só tenho meus pecados para te dar. E ele aceita. Toma aqui. Porque na verdade você está entregando. E olha, isso aqui já não cabe mais em mim que eu estou te dando. É o que acontece na confissão. Quando você chega para o sacerdote e fala assim, olha, ele pergunta quais são os seus pecados. Aí você está entregando tudo aquilo que você não quer viver mais. Porque na verdade é a única coisa que é nossa, né? Porque a gente acha que o dom é nosso, mas é tudo graça de Deus. E a única coisa que de fato a gente pode falar é meu, toma. Que eu posso com propriedade falar, toma, os meus pecados e as misérias. Porque é nossa. Agora todo outro que a gente vangloria e que a soberba não é nossa. Faz parte da consequência original. Do pecado. Da nossa má inclinação. Então, o que nós temos de fato mesmo é só o nosso pecado. Mas deixa eu falar. Pode falar, perdão. Não. E aí, eu já acredito que a gente está caminhando pro fim. Eu queria só deixar uma. Mas o Lucas acabou contando tudo. Não, nós vamos voltar aqui agora para fazer a finalização. O quanto que a gente. Né, eu falei já, o quanto que a gente espera o grande, o extraordinário. E o Lucas veio mostrar pra gente o quanto que mesmo ele vivendo as coisas erradas, Deus já estava ali falando com ele, já existia uma consciência nele, né? Eu vou na igreja, eu sei que isso é errado, uma vontade de largar ali. Do quanto Deus estava mostrando no simples para ele, até a hora mesmo dele de se decidir por Deus. E para finalizar aí de fato, Lucas, agora sim a gente vai entrar. Qual que é a consequência do Lucas ter largado tudo isso para viver uma comunidade missionária, Kairos, a mais linda do mundo aí, né? Depois é a do Frei, Missionários da Alegria, mas a primeira é a Kairos. E ele não vai contestar. Que blusa que você tá usando aí? Eu tô com a do Missionários da Alegria porque a gente já fez uma união aí, mas não quer dizer que eu tô usando ela, que ela é a mais bonita, né? Aqui, Então, aí, essa vida de missionário, o que mudou aí após o tráfico, né? Agora sim você está colhendo as consequências, né? Quais são essas consequências? O que você tem visto aí claramente, né? Que ou tem doído ou não, mas que é consequência de largar tudo para trás e para viver uma vida nova. Eu voltei já convertido, já amadurecido, um pouco mais amadurecido na fé, eu voltei para essa mesma escola que eu estudava, que eu dava muito trabalho e fiz uma pregação lá.
E aí, o Gato tá gostando de ir na escola pra pregar, né? Tem que ir. A colheita é grande, temos que ir, nós vamos parar até que o mundo saiba. Amém. É a música. Eu fui nessa escola, eu fiz uma pregação e tal, uma palestra, pregação, eu prefiro chamar de pregação, palestra pra mim é coisa de... E a diferença? Você sabe qual que é a diferença de palestra para pregação? Deixa eu falar, peraí, deixa eu falar com você. Deixa eu te explicar qual que é a diferença. É um parênteses, meu povo, vai, diga. É que palestra é para profissional. Pregador é aquele que Jesus chama para exercer o ministério. Obrigado, obrigado. Eu sou um profissional do reino de Deus. Fui fazer uma palestra lá nessa escola. Aí chegou a menina no final, falou assim, eu ia abortar meu filho, eu não vou por causa da sua palestra. Aí eu fiquei doido, eu falei, nossa, Jesus amado, é pra isso que eu nasci. É pra isso. Acabou ali, acabou. E eu dou muita patada em pregação, por graça de Deus, viu? E aí o povo entende e tal, e raciocina, isso é muito bom, entendeu? Isso é muito bom, é um dom que Deus deu. E eu espero fazer um bom trabalho aí, seja o que Deus quiser, e vambora, vamos pra cima. Deus sempre colocou em minha vida missionária, eu passei por 10 grupos em Goiânia, velho. Eu saí de um e ia pra outro. Não por... Se encontrou. velho. Não é nem isso. Eu me encontrava em todos, mas aí eu vi, olha, meu negócio aqui já terminou, então eu vou pra outra. Aí eu ia. Foi 10 no total. Tinha um que ia pro asilo, pintar de palhaço, ia pro hospital de palhaço. Tinha um que era mais jovem, aí eu tocava lá, sabe? E isso foi me amadurecendo, assim, sabe? Sim. No 10º veio a Kairos. Aí eu entrei, cara. Aleluia. E cada um deles eu gosto, eu visito até hoje. Não tem problema. É um grande grupo de oração. É um grande grupo de uma comunidade gigante. E aí, tô aí, seja o que Deus quiser. Gente doida, perturbada. A consequência. Tá tudo lá. Você vê hoje. A consequência é na minha família. Minha mãe entrou na igreja porque eu entrei. Foi o contrário. Geralmente eu peguei minha mãe, entendeu? Eu cheguei nela e falei, mãe, tem que pedir bênção. Pô, vai começar e tal. Bênção e tal. E a gente foi conversando. Meu irmão também, meu irmão mais novo. E a consequência, eu não sei tudo. Deus não revela tudo, mas tem. E isso não é só pra mim, não é só pro Fê, não é só pra ele, é pra todos vocês. Quem dá assim não é por acaso. Lembra o negócio do primeiro motor, a engrenagem que eu falei? Isso existe até hoje. E aí, se você se escolher fazer parte disso, venha, vambora, a gente precisa muito. Tem muita coisa que a gente vai ver só quando chegar lá no céu. Mas a consequência é um ex-traficante que não tinha nada, hoje canta, prega, faz tudo. Eu aprendi a tocar sozinho também. Foi Deus que me ensinou, sabe? E isso também não me coloca melhor do que ninguém hoje em dia por causa disso, porque eu estudo isso por causa daquilo, porque eu falo tal idioma, não, porque eu rezo em tal idioma, não. Eu só tô mostrando. É um rezo em idioma diferente. Na Liga dos Anjos, na Liga dos Anjos, Liga dos Anjos, latim, veio tudo que você quase quiser. poliglota já, português e Liga dos Anjos. Que nada, filho. Fez resto na Liga dos Anjos também, sabe? E vai, eu já rezei, já come bêbado, eu já botei gente drogada pra fazer oração por mim no meio da oração, da ação de rua, entendeu? Aí tinha um desviado lá, o cara que é da igreja evangélica desviou, aí eu falei, você sabe rezar? Sei, então reza por mim, vai ele, mais alto, e foi. Eu já rezei com todo tipo de gente que você imaginar. Uma vez eu tava numa loucura de falar Jesus te ama pra todo mundo, aí eu fui na rodoviária, tinha um cara que era do tamanho do Hulk. Aí eu falei, Jesus te ama. Aí ele virou pra mim e falou assim, ó, com uma voz fina, oi? Não por maldade, aí eu fiquei com vontade de rir. Ele realmente tinha a voz fina, eu esperava o cara falar, e aí, compadre? Entendeu? Essas coisas assim, eu achei que ele ia bater no você. Mas não bateu não, e aí ele ficou feliz com isso, sabe? E graças a Deus tá Deus tirou a voz dele. Eu não sei. Mas se for pra vir com voz fina, vem. Se for pra ser traficante, vem. Prostituta, vem. Ser de Jesus, vamos todo mundo. Aleluia. Pronto, minha história é essa. É isso, acabou. Se você não começar a viver pra Jesus depois de nós termos conversado sobre isso, não tem vergonha na cara. Porque não é possível, não tem cabimento, não tem lógica, entendeu? E é isso. Conto com as orações de todos vocês. Rezem por mim, por favor, porque o que importa não é o começo, nem como eu estou agora. O que importa vai ser a minha fidelidade no final de tudo. Será que eu vou ser fiel ainda? Será que você vai ser fiel ainda? Então é o final de tudo que conta. Eu chegar lá e falar, ó Jesus,
Tá aqui tudo de ruim que eu fiz, mas aqui, ó, tem um caminhão vindo com as coisas boas, viu? É assim que funciona. E tomara Deus que todos nós passemos por isso. É isso. Tô achando que vamos deixar o Lucas, que tá empolgado, fazer a oração final para nós. Que a gente pode ter essa fidelidade que você falou até o fim, e que a gente possa orar em cima dessa fidelidade. Para terminar esse dia de hoje, né? Vou nem agradecer, porque a gente já tá há dias, né? Agradecimento, a gente ainda tá vivendo muito do que Deus tem pra gente, né? Aqui. Então, o Frei também não vai te agradecer. Depois você entra em oração, que Deus te agradeça, né? Mas que pessoas possam é o preço, é a consequência. É o preço, a consequência. Né? Que a gente às vezes quer os aplausos. E aplauso? Vai ter aplauso, né? Aplauso para Jesus. Espero que vocês, né, possam ter se tocado pela simplicidade do ordinário, né? Do que Deus fez na vida do Lucas. Do tanto que Deus, ainda enquanto vivia o que era do mundo, era incomodado por Jesus a mudar, né? E quando ele teve a sua decisão aí, a gente já viu, né, que Deus usou tudo aquilo que ele fez de ruim, hoje está sendo convertido, né, para o reino de Deus, em dons que já estavam lá e estavam sendo usados para outras coisas. Então que a gente possa orar em cima disso, que a gente possa ser fiel ao desejo de Deus, não usar os nossos dons para as outras coisas. Se tem alguém aí do outro lado que quer viver essa fidelidade, que quer essa ajuda, a gente não está falando que a gente é melhor do que ninguém, mas a gente está aqui disponível. Tenho certeza, pode procurar o Frei, pode procurar o Lucas, pode me procurar, que a gente está aqui para te ajudar. E não tem outro jeito de ajudar senão rezando, né? Eu lembro que bem breve agora, recentemente, Deus trouxe algo ao meu coração assim, que fez toda a diferença, né? Por onde a gente vai, às vezes eu estava muito agarrada em contar o meu testemunho ou pregar, e aí Deus me falou, só está faltando uma coisa nas suas pregações, levar as pessoas a ter intimidade com o Cristo que você tem pregado. Então que nessa noite a gente possa levar vocês a viver experimentar esse Cristo, né, de que a gente tanto fala, e talvez muitas pessoas que ficaram aqui até agora só vai sentir de fato esse encontro e ter essa experiência com o Senhor através dessa oração, para que a gente possa entrar nesse momento de oração. Lucas vai conduzir essa oração de fidelidade para a gente, que a gente possa ficar da melhor forma possível e se entregar aos nossos corações, para que de fato o Senhor venha e realize tudo aquilo que Ele tem preparado para esse dia de hoje nas nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos te pedir agora que o Senhor envie os santos anjos sobre este lugar que essa oração está sendo feita e sobre todo lugar que estão ouvindo essa oração, Senhor. Envie os teus santos anjos nessa hora, que as pessoas possam de alguma forma sentir a presença do santo anjo, não para a miséria que está falando essa oração ser exaltada, mas para que o Senhor seja exaltado, Jesus. E traga a unção através desses santos anjos, unções de fidelidade, de felicidade, Jesus. Vem Espírito Santo também com teu poder e fogo abrasador juntamente com a presença desses santos anjos. E traga-nos um óleo de fidelidade, uma unção de fidelidade para que possamos perseverar nesse caminho de Cristo. Nós não estamos sozinhos, tem anjos ao nosso lado e nós somos a maioria, Jesus. Obrigado por isso, obrigado por essa verdade, obrigado pela Santa Igreja, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e realizado. Dai-nos força, Senhor, e dai-nos fidelidade para darmos o nosso sim, em espírito e em verdade, nosso sim completo, e se por algum acaso tiver alguma coisa que não conseguimos entregar ao Senhor, dê força para que isso seja quebrado. Por favor, Jesus, desce com teu fogo santo e abrasador. Desce, Senhor, com tua unção, com teu poder, a tua glória, a tua unção. Dai-nos a graça de um avivamento nos nossos corações, Jesus. Um avivamento que tenha fidelidade, um avivamento verdadeiro, um avivamento de verdade, Jesus, em prol do reino de Deus, para sermos trabalhadores nessa messe. Nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Jesus.
Que a tua vontade seja Senhor, mas que a partir desse convence, Senhor. Senhor, que o teu fogo possa nos alcance cada vez. Obrigado, Senhor. Segundo o verbo Por quem tu és, Senhor. Muito obrigado, Senhor, Até por mesmo esta sem merecer. Nós te louvamos, Jesus. Bendizemos teu santo de nome. comunicação. Obrigado, Jesus, por essa partilha, por esse podcast, por essas comunidades que estão aqui. Muito obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que nos assiste. Obrigado pela família de cada um. Obrigado, Jesus, por transformar o meu coração e por transformar corações. De não ter desistido de nós. Louvado e glorificado seja, Senhor, pelo teu santo nome. Obrigado pelo alimento que temos. Obrigado principalmente pelo alimento espiritual, que é a tua presença. Bendito e louvado sejais por toda a eternidade. Que possamos seguir o exemplo daquela que deu o sim verdadeiro. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo Tomás, rogai por nós. Para que possamos viver em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Povo de Deus, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Olha, pode que a gente está melhorando, cada vez mais a gente quer melhorar e quer aproximar esse Cristo na sua vida, porque vem aí algo muito interessante, vem algo muito maravilhoso para a gente viver esse vem aí tem que estar disponível. Então, olha, existe uma consequência do nosso sim. Quem encontra Jesus muda de vida. É um quebra-cabeça que vai montando e que vai chegando aí até virar um grande painel, que é o painel da nossa vida e da nossa missionariedade. Quero agradecer aqui mais uma vez o Lucas, não pelas palavras, mas pela sua vida, pela sua disponibilidade, por quem você é. Gi, minha parceira, muito gosto. E vem mais. Esse episódio vai ficar aqui gravado, você pode compartilhar com todas as pessoas. Você que chegou aqui, por favor, se inscreva, compartilhe, né? Indica para mais um. Se você não gostou, indica por ódio mesmo. Aquela pessoa que vê como é que é bom. Olha isso aqui, já que eu não gosto, sempre um tom aqui. Mas se você gostou, se você amou, deixe seu joinha e vamos juntos. Aqui tem um QR Code e você pode nos ajudar a cada vez mais evangelizar. Qualquer valor nos ajuda bastante. Amém? Amém. Como que a gente encontra o Lucas nas redes sociais? Lucas, seu arrobs. Lucas Paulino Kairos. Põe na edição, põe na edição aqui embaixo. Lucas Paulino Kairos. Frei, todo mundo já conhece, Sol Pardini e o meu Gisele Silva K de Kairos também, né? A gente vai parar de chamar o povo da Kairos. Para não, fogo desce. Tainá, estamos esperando aqui, viu? Jorge, Tainá. Será que ela vem? Ela não tem noção de podcast, você viu? Vem! Mas só nos famosinhos, os pobrezinhos não vai. Tá bom? Povo de Deus, muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe e santa alegria.